todos, sou o professor Patrício, professor de vocês de Cálculo 1, né? E hoje estamos aqui reunidos para conversar um pouco sobre as questões referentes à atividade 1, né? Que é sobre limite, propriedade dos limites e limites laterais, certo? Nossa primeira aula, eu vou primeiro colocar inicialmente os assuntos teóricos que vocês necessitam saber e depois o que eu vou fazer é resolver algumas questões parecidas com a questão na lista para vocês terem uma noção, uma ideia de como resolver essas questões, ok? Se alguém quiser falar, pode escrever no chat aí ou na hora se perguntar alguma coisa, tá bom? Então, vou compartilhar a tela aqui. E vou abrir aqui. Deixa eu diminuir aqui. Tá vendo a tela? Sim, professor. Então, a primeira coisa que a gente vai usar são as propriedades dos limites, certo? Então, aqui você tem duas funções definidas no intervalo, certo? Em R, tem limite quando x tende a da função f de x igual a L para f, e limite da função g quando x tende a igual a n. Você observa aqui que ambas funções têm um x tendendo ao mesmo ponto, certo? E nesse caso, a gente obtém as seguintes propriedades. O limite da constante é a constante. Essas questões, essas propriedades já estão no slide, tirei exatamente do slide que passei para vocês, tá? Aqui você tem que quando eu sou o x, a função, o limite do x é o próprio a, o azinho. Quando é uma linha reta, mx mais b, basta você substituir no lugar do x, você coloca o a. ma mais b, certo? Depois, quando você tem a soma ou diferença de funções, o limite vai ser a soma ou diferença dos limites. Ok? Depois temos a outra propriedade. Deixa eu fechar aqui. Continuando com as propriedades, você tem que, se você tem um produto de funções, então o limite vai ser o produto dos limites. Um quociente de funções é o quociente dos limites sempre que o limite do denominador seja diferente de zero. Quando você tem uma função elevada na potência, então o limite dessa função vai ser o limite elevado à potência. Isso aqui ajuda, juntamente com produtos e a soma ou diferença, a você obter que para calcular o limite de um polinômio, basta substituir diretamente como a linha reta, né? Porque você tem essas propriedades todas que vão te garantindo isso. Quando você tem uma função que está numa raiz quadrada, já é um pouco diferente. Perdão, numa raiz, certo? Um pouco diferente porque depende do índice, do nzinho aqui. Se o índice for um ímpar, raiz cúbica, raiz quinta, não tem problema, aí basta você calcular diretamente o limite, certo? Porque não tem problema de definição. Quando a raiz aqui é uma raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta, ou seja, com índice par, aí então o limite tem que ser maior que zero para estar bem definida a função, senão você não pode calcular esse limite, certo? Então, essas são as condições para a gente começar a primeira parte do assunto, que é, vou suspender o compartilhamento de tela,
E agora, então, eu vou começar a resolver algumas questões, certo? Referentes a esse assunto, que são as propriedades dos limites, ok? Não tem no chat, ninguém falou nada por enquanto, tá? Isso é só o mesmo, isso é só mesmo a parte teórica, certo? Então, agora, vou resolvendo algumas questãozinhas, certo? Parecidas com a que está na lista. E aí, então, qualquer dúvida você pode me falar, tá certo? Como esta aula está sendo gravada, depois eu vou postar no canal e você vai poder ter acesso como fiz com os outros vídeos que já passei para vocês, ok? Então, vamos dizer assim, calcule primeiro, calcule os limites, certo? Calcule os limites. Então, primeiro, vamos considerar o limite da função quando x tende a 1, da função 4x cubo menos 3x quadrado mais 5x menos 1. Então, isso aqui é um típico polinômio, né? Então, pelo que vimos nas propriedades, basta você substituir diretamente o valor na variável e fazer a conta, certo? Porque aqui não tem problema de definição. Você vai pensar que é uma função aqui elevado à potência, certo? Aqui uma constante que multiplica, então a constante não influencia no limite. Aqui, diferença entre duas funções, soma entre duas funções, então, é como se fosse igual que aquela propriedade 2 que você substituía diretamente na linha reta. Aqui é pouco mais que uma linha reta, claro, evidentemente, é um polinômio, mas com a propriedade da potência e da soma de limites, então você pode substituir diretamente sem problema, certo? E fazer a conta. Então aqui ficaria 4 vezes 1 ao cubo, menos 3 vezes 1 ao quadrado, mais 5 vezes 1, certo? Menos 1. E agora fazer a conta. Como 1 elevado a qualquer potência é 1, então fica simplesmente 4 menos 3 mais 5 menos 1. E aqui então temos que sobra menos 3 com menos 1 dá menos 4. Com 4 parcela, né? Portanto, essa conta vale 5. Certo? E assim então você encontrou o limite desse polinômio. Quando x tende a 1. Certo? Lembrando que o limite é um conceito local, ou seja, vale para cada valor que você está considerando aqui. Correto? Você muda esse valor, obviamente, vai mudar o limite. Correto? Então, da mesma maneira, podemos fazer aqui o limite, quando x tende a menos 2, por exemplo, de 2x ao quadrado mais 3x ao quadrado. Certo? Essa função agora. Então, novamente, como aqui é potência, basta você calcular o limite diretamente. E aqui, como dentro de um polinômio, você usa como assim, como fizemos anteriormente. Ou seja, você coloca o valor diretamente, faz a conta e depois leva ao quadrado. Porque quando você tem uma função elevada na potência, então vai ser o limite, vai ser a potência do limite. Você calcula o limite, eleva a potência e encontra o valor. Então vamos substituir aqui diretamente, certo? Vamos substituir diretamente aqui, então ficaria 2 vezes 2 menos 2 ao quadrado, certo? Mais 3 vezes menos 2, e todo isso ao quadrado que fora, que é esse quadrado que está aqui, sim? Então aqui, o que eu fiz substituir no valor de x, né? Com menos 2 que está aqui. Então aqui vai ser
2 vezes 4, mais 3 vezes menos 2 dá menos 6, certo? Menos 6 ao quadrado. 2 vezes 4, 8, menos 6 ao quadrado. Ou seja, 8 menos 6 dá 2, ao quadrado, 4. Aí então você teve o limite dessa função, ok? É isso só que você tem que fazer dessas contas, não é tão difícil assim. Vamos ver outros exemplos. Ok? Letra B. B, C. Não. A, B, C. Você pode fazer um exemplo com numerador e denominador? Já estou chegando nesse agora. Ok, obrigado. Então, aqui você tem limite, quando x tende a 3, de menos x quadrado, mais 2x menos 8, sobre menos 4x mais 4. Então, primeira coisa que você tem que fazer aqui, quando é uma fração, é você verificar se o denominador está bem definido. Ou seja, se eu substituir diretamente, dá zero ou não. Porque se der zero no denominador, então você não pode calcular diretamente o limite. Você tem um problema aí, porque não tem divisão por zero, né? Aqui no denominador não pode ser zero. Então, se eu substituir aqui diretamente, fica 3 vezes 4, menos 12. Menos 12 mais 4 não dá zero. Então, posso substituir aqui, neste caso, diretamente. Certo? Neste caso, dá para substituir diretamente. Então, vamos fazer isso. Fica menos 3 ao quadrado, mais 2 vezes 3, menos 8. E aqui, menos 4 vezes 3, mais 4. Aqui, observa que o sinal menos está fora da potência, certo? Essa potência afeta só o x, não o sinal aqui. Então, por isso que continua menos 3 ao quadrado. Ok? Então, aqui vai ser menos 3 ao quadrado, menos 9, mais 2 vezes 3, 6, menos 8. E aqui vai dar 4 vezes 3, menos 12, mais 4. Ou seja, aqui vai dar menos 17. Menos 17 mais 6. E aqui vai dar menos 8, né? E aqui em cima agora vai dar menos 11 sobre menos 8, ou seja, 11 oitavos. Essa seria a resposta dessa continha aí. Ok? Agora, o que acontece se for essa questão? Limite, quando x tende a 2, de x ao cubo menos 8 sobre x menos 2. Essa aqui é agora. Certo? Se substituirmos diretamente aqui no denominador, fica 2 menos 2, que é 0. Aqui já não posso fazer assim, porque temos 2 menos 2, que é 0. Então, neste caso, já não posso substituir diretamente. Então, quando acontece isso, o que você tem que fazer é procurar outra técnica, outra forma, para você conseguir fazer o cálculo. Neste caso, a gente observa que no numerador, aqui na parte de cima, você tem um x ao cubo e tem um 8. E 8 é 2 ao cubo. Então, aqui você tem uma diferença de cubos, certo? Então, você pode fatorar a conta de cima usando a fatoração da diferença de cubos. Vou colocar aqui, a ver se cabe de lado. Vou colocar aqui como é a fatoração, certo? Que você usa para esse produto notável, certo? Da diferença de quadrado, diferença de cubos, etc. Né? Depois eu boto a conta aqui. Então, quando você tem diferença de quadrados, a quadrado menos b quadrado, isso aqui se fatora assim. Pela soma pela diferença, não é isso? A menos b, a mais b, não é isso? O que chama-se soma pela diferença. Esse a menos b é o conjugado de a mais b, e a mais b é o conjugado de a menos b, certo? Quando você está utilizando
quando você está utilizando a diferença de quadrados. Diferença de cubos. Aí vai ser, então, A menos B. E aqui, o conjugado de A menos B é um pouco diferente. É A quadrado mais AB mais B quadrado. Certo? A diferença agora, se for a quarta potência, a quarta menos B quarto. Como que fica? Fica assim, A menos B vezes. E aqui agora vai ser A cubo mais A quadrado B mais AB quadrado mais B cubo. Agora você poderia pensar, depois o professor decorou todas essas fórmulas. Não fiz isso. O que eu fiz foi saber como que você deduz, certo, a conta do segundo fator, que é o conjugado da soma, né? Certo? Você vê que todo mundo está sendo somado no segundo fator. E no primeiro fator, é o conjugado A menos B, para todos, certo? Então, aquilo que a gente faz? Como a gente deduz? Então, aqui é quarta potência, certo? Quarta potência. E você tem uma potência aqui, né? Que não se escreve, né? Tem uma potência. Se são 4, está faltando 3, não é isso? Então, por isso que aqui eu faço o seguinte combinado. Vou fazer uma forma, de tal forma que a soma dos expoentes seja 3, que é o que falta da primeira parte que eu tomei. Que tomei uma potência. Mas vou combinar com A e B, todos somando. Todos os fatores somando. E vou fazer a combinação de tal forma que a soma dos expoentes de A com B seja 3. Então, como começa? 3 mais 0. B elevado a 0 é 1. Por isso que não aparece. Depois, coloco 2 mais 1, que é 3. Por isso que tem quadrado de 1. Depois, coloco 1 mais 2, que é 3. E depois 0 mais 3, que é B. Certo? E qual é o outro pensamento que você tem? O outro pensamento é que você começa com a máxima potência para A e vai diminuindo. 3, 2, 1, 0. Começa com a mínima potência para B e vai aumentando. 0, 1, 2, 3. Certo? E assim você acha. Por exemplo, vamos ver como ficaria a diferença elevado à quinta potência. B elevado a 5, assim, A elevado a 5 menos B elevado a 5. A menos B. E D, uma potência de cada. Então, fica quarta potência. 4. Então, A começa com quarta potência e B começa com 0. Por isso que eu não coloco B. Ou, se quiser, coloca. Vamos colocar 0. Então, aí agora, A vai diminuindo e B vai aumentando. Então, ficaria 3 mais 1. Depois, 2 mais 2. Mais 1 mais 3. E, finalmente, 0 mais 4. Claro que a gente não coloca assim, né? Dessa maneira, sino que a gente coloca assim. A menos B, que multiplica A elevado a 4, mais A cubo B, mais A quadrado B quadrado, mais AB cubo, mais B quarto. Assim que coloca. E dessa maneira, você pode deduzir a diferença de qualquer potência. Tá certo? A gente usa isso muitas vezes, certo? Para você, por exemplo, eliminar a raiz cúbica, você necessita da diferença de cubos. Para eliminar, para racionalizar, no caso, né? A raiz quadrada, você precisa da diferença de quadrados. E se tiver uma raiz quarta, uma raiz quinta, uma raiz sexta, você vai precisando dessas outras contas que estão aqui para baixo. Correto? Ok. Então, já que sabemos como se calcula a diferença de cubos, vamos usar agora. Certo? Vou usar a diferença de cubo que está aqui, a continha que está aqui em cima. Então, o que eu vou fazer aqui? Limite
quando x tende a 2, d. No lugar de x ao cubo e 8, vou considerar aqui, vou pegar esse cor verde, ver se diferente um pouco. Vou supor x ao cubo menos 2 ao cubo. Certo? Dá para ver? X ao cubo menos 2 ao cubo. O x faz o papel do A e o 2 faz o papel do B. Então vai ficar x menos 2, né, que é A menos B. E aqui vai ser x quadrado mais 2x mais 4, que é 2 ao quadrado, sobre x menos 2. Certo? Isso facilita. Por quê? Porque agora posso simplificar o x menos 2 com o x menos 2 de baixo. Certo? E agora, o que acontece? Como fica a conta? Fica limite, quando x tende a 2, de x quadrado mais 2x mais 4. Ou seja, agora já não é mais uma fração. Você transformou num polinômio, que eu posso calcular substituindo diretamente o valor na variável. Então, aqui vai ser 2 ao quadrado, mais 2 vezes 2, mais 4. 2 ao quadrado é 4, 2 vezes 2, 4, mais 4 dá 12. Essa é a conta. Correto? Então, assim, tem algumas continhas ali que você tem que fazer. Então, faça assim parecido com isso. Outro parecido com esse aqui de diferença de cubo, de quadro, essas coisas. Vou fazer outro aí. Essa aqui é a letra D, né? Letra E. Limite quando x tende a 1. Quando x tende a 1 de x quarta menos 1 sobre x quadrado menos 1. Esse. Então, aqui você tem diferença de quartas e diferença de quadrados, já que 1 representa qualquer potência, né? Então, vou precisar da diferença de quartas, ou seja, a quarta menos b quarta. Como eu já ensinei, é a menos b, que multiplica. Começa com 3, não é isso? O a é 3 ao cubo e o b começa com 0. E a vai diminuindo e o b vai aumentando. Então, a cubo, a quadrado, b, mais a b quadrado, mais b cubo. Né? 3, 2, 1, 0. Depois 0, 1, 2, 3. Correto? Então, vou fazendo aqui, às vezes, de que o x é A e o B vale 1. Tanto para a da quarta potência como a da diferença de quadrados, que é a que está em cima aí. Vou usar as duas simultaneamente. Então, limite, quando x tende a 1, de, em vez de x quarta menos 1, vou escrever esta conta desse lado cá. Então, ficaria A vale x e B vale 1, né? X menos 1 vezes x ao cubo, x quadrado, como B vale 1, então só sobra x. Mais x, mais 1, que 1 ao cubo é 1. E embaixo seria a diferença de quadrados. Então, x menos 1, que multiplica x mais 1. A ideia lá em cima é a mesma das outras, certo? Sempre você segue a mesma propriedade. E agora, então, podemos cortar esse x menos 1 com esse x menos 1, certo? O que sobrou aqui agora? Limite, quando x tende a 1, de x ao cubo, mais x quadrado, mais x mais 1. Ok? Sobre x mais 1. Se você substituir direto no denominador, fica 1 mais 1 que é 2. Não dá 0. Então, você pode fazer a conta diretamente substituindo o valor de 1 em toda a fração.
Então, ficaria 1 ao cubo, mais 1 ao quadrado, mais 1, sobre 1 mais 1. Ou seja, 4 sobre 2, 2. Ok? Assim, então, você resolveria essas continhas de fração. Agora eu vou colocar uma que tem uma questão parecida, que é como que fração sobre fração, né? Certo? Tem uma parecida na lista, agora não igual, mas assim, no estilo, para você se inspirar nessa conta aí para ver se consegue resolver a outra. Letra F. Que diz aqui? Limite, quando H tende a 0, de H, e aqui em cima é 1 sobre x mais H ao quadrado, menos 1 sobre x ao quadrado. Essa é a conta. Agora, observe um detalhe aqui importante. Aqui, o limite está sendo calculado quando H tende a 0, não é mais x. Certo? Neste caso, o x é como se fosse constante em relação ao limite. Quem é variável é o H. Certo? Então, você vai calcular o limite sobre esse H, não sobre x. E agora, qual é o problema? Que aqui em cima, se você substituir direto, fica 0 aqui, fica 1 sobre x ao quadrado, menos 1 sobre x ao quadrado. Queda 0 aqui em cima. E pior ainda, queda 0 aqui embaixo, que é o que não pode acontecer. Aqui dá 0. Então, não podemos fazer a conta diretamente, substituindo. Certo? Só que aqui também não tem uma diferença de quadrado, de cubo, nada disso. Certo? Então, como fazer nessa conta, nessa conta agora? Bom, a ideia, primeiro, é você resolver essa operação que está aqui na parte de cima da fração, no numerador, que é uma diferença entre duas frações. Certo? E como você resolve essa conta aí? Então, aqui, o que você faz primeiro é calcular o denominador comum aqui, certo? O MNC. Como aqui são variáveis, então é o produto de ambos simplesmente. Então aqui ficaria x quadrado, que multiplica x mais h ao quadrado. Simplesmente isso. Certo? É o produto de ambos. E agora você diz, esse denominador dividido por este. Bom, você está dividindo com outra, só sobra x quadrado. Então, x quadrado vezes 1 é x quadrado. Menos esse grande aqui. Agora, essa conta dividido por x quadrado, corta x quadrado com x quadrado, sobra o parênteses aqui. Então, esse vezes 1 está o parênteses. X mais h ao quadrado, simplesmente. Assim. Agora, eu vou resolver essa continha aqui. Aqui tem um quadrado binômio, certo? Então, vou abrir esse quadrado para ver o que acontece aqui em cima, certo? E nesse denominador, por enquanto você não mexa, deixa ele quieto. Então, você vai fazer limite, quando h tende a 0, de esse h grande aqui tem a fração, certo? X quadrado, x mais h ao quadrado. E agora eu vou abrir essa conta. Então, aqui tem x quadrado que fica igual, menos. E aqui eu vou calcular esse quadrado binômio. Então, é primeiro ao quadrado, duas vezes primeiro pelo segundo, mais segundo ao quadrado. Certo? Aí, fechou. Agora, esse sinal vai influenciar ou mudar o sinal de todo mundo dentro do parênteses. Vamos fazer essa conta agora. Então, vai ficar
vai ficar assim, limite, quando h tende a zero, d. Aqui tem essa outra fração, x vezes x mais h ao quadrado, e aqui em cima fica x quadrado menos x quadrado menos 2xh menos h quadrado. Então, os x que está aqui em cima, posso simplificar tudinho. Esse corta com esse. Correto? E como que fica agora aqui? O que é o que sobrou? Passei a continha aqui. Ficou limite, quando h tende a zero, certo? D. Aqui tem um h, e aqui fica x quadrado, x mais h ao quadrado, e aqui em cima é menos 2xh menos h quadrado. Sobrou isso. Certo? Então, o que eu vou fazer agora? Vamos pensar que aqui você tem assim, fração sobre fração. Tá certo? Porque a fração de cima é o numerador da fração original. A fração original é esse numerador e denominador, certo? Então, esse numerador daqui se transformou nessa fração aqui, nessa conta. Então, é fração sobre fração. Este hzinho, eu posso pensar que uma fração, considerando aqui que embaixo de h, tem um número 1. Umzinho imaginário. Certo? Tem um número 1 imaginário. Então, o que acontece quando você tem fração sobre fração? Vamos lembrar a regra? Aqui diz fração sobre fração. O que diz a regra? Conserva a primeira e multiplica pela segunda invertida. Certo? Essa fica a B, e esse aqui você vira e multiplica com o outro. Certo? Então, isso mesmo vamos fazer aqui. Então, vamos fazer aqui a continha. Deixa eu puxar essa na cadeira aqui, vamos fazer para escrever. Então, como que fica? Para ver, né? Limite, quando h tende a zero, certo? E aqui vai ser, então, fração, conserva essa, certo? Menos 2xh menos h quadrado sobre x mais h ao quadrado, né? Conserva essa, vezes, e essa aqui você inverte. 1 para cima e h para baixo. Certo? Porque eu pensei assim, fração sobre fração. Conserva a primeira e multiplica pela segunda invertida. Então, vira 1 para cima e h para baixo. Ficou desse jeito. Certo? E agora, o que eu posso fazer? Vou multiplicar, certo? Aqui 1 vezes isso dá a mesma coisa, e aqui fica multiplicado por h. Só que você observa aqui em cima, desse numerador, tem h aqui e h aqui. Posso colocar h em evidência. É o que eu vou fazer. Então, eu vou fazer limite, quando h tende a zero, de h, fator de menos 2x menos h, porque como está quadrado, sobra um h, certo? Sobre, e aqui já multipliquei por 1, certo? Porque como dá a mesma coisa, então não mudou nada. E aqui embaixo aqui vai ficar h, que esse hzinho daqui, vezes x quadrado, vezes x mais h ao quadrado. E que me ajuda isso? Que agora eu posso simplificar este h com esse h. Certo? Posso simplificar. E aí você diria, mano, e aí? Aí então ficou... Isso é muito bom, por quê? Porque agora eu posso calcular diretamente. Certo? Por quê? Porque se você ver aqui, o que é que me sobrou na conta? Limite,
quando h tende a zero, de menos 2x menos h sobre x quadrado, x mais h ao quadrado. Se eu substituir diretamente, aqui dá h, que é zero, e aqui dá zero também. Mas não fica zero na conta, porque x, lembra, é uma constante, certo? Em relação ao limite. Então, não dá zero. Daria zero quando tinha um h aqui, no denominador, aqui embaixo. Aí dava zero, então não podia calcular o limite. Como aqui... Oi, pessoal. Conexão caiu? Caiu. Foi-se embora.